Isso aqui é uma realidade da igreja, de todas as congregações que eu conheço. Existe um grupo de crente que acha que as instruções, as orientações é só para líderes. São os líderes que têm a obrigação de cumprir tudo. E o outro povo é para ser carregado do colo, é para deixar à vontade. A gente vê isso porque existe muita acusação, existe muita cobrança em cima de quem está na liderança da igreja, nos cargos, nos departamentos. E aqui a mensagem não é para líderes, a mensagem é para o crente, é para irmãos e irmãs. Então, se você é um ancião da igreja, você já tem na sua cabeça a consciência de cuidado do rebanho. Você foi eleito por voto da congregação para conduzir o rebanho. Só que um rebanho é composto por membros de irmãos e irmãs. Esses irmãos e irmãs também são cuidadores da liderança da igreja. São colaboradores da liderança da igreja. Então, não é as instruções bíblicas, quando diz assim, quando a orientação bíblica é assim, falar de tal maneira e de tal maneira proceder, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Tem muita gente na igreja que pega essa instrução da palavra de Deus e aplica apenas para aqueles que estão à frente dos cargos, como se eles não tivessem o dever de cumprir também. Então, Salvador deu a própria vida a fim de estabelecer uma igreja capaz de ajudar os seus irmãos. Então, se dentro da igreja uns não ajudam os outros, como é que essa igreja vai ajudar quem está fora? Jaqueline, seja bem-vindo. O tema Forças Cristãs Convidadas é com você. Eu já engoli 5 minutos aqui do seu tempo. Eu já estou aqui já adiantando a conversa, mas agora é com você. Eu já falei que todo mundo é guardador de todo mundo. Bom dia, gente. Desculpe o atraso. Eu, quando estou assim para fazer alguma coisa, já acordei, eu acho que de uma, de duas, com medo de perder, e estava com o caderno aqui, eu dei um cochilo. A senhora já começou, né? Já percebi. Quando Davi ligou, deu um pulo grande. Bom, eu cifrei aqui algumas coisas bem rapidinho, porque esse livro, ele tem tanta coisa assim, bem para o nosso despertamento. Mas eu acho que essas verdades são coisas que a gente precisa ouvir e precisa realmente despertar para sair mesmo do campo. Mas aí, quando ela fala do guardador, esse é um texto ligado para Gênesis, né? Onde Caim fala aquilo para Deus. E aí eu penso assim, que muitas vezes nós olhamos e não queremos essa responsabilidade, né? Essa responsabilidade de ser guardador não é fácil também, porque exige de nós um amor muito, muito grande para o nosso próximo. E às vezes eu já tive essa situação e não foi fácil também, porque nem todo mundo também gosta de que a gente
faça esse tipo de cuidado. Mas é uma responsabilidade da gente cristã como um guardador. Porque se a gente não tiver esse amor, esse apego pelas almas, a gente não vai ter essa busca de estar ali sempre querendo salvar outras pessoas. Outra coisa importante que eu grifei aqui é que se Jesus fez tudo pela gente, o sacrifício em si, ele não só se remete somente à cruz. O sacrifício tem tanta coisa que a gente pegar. Tem tantos, como é que chama, estudiosos que falam sobre a questão do sacrifício de Jesus. Não foi só a cruz. E quando a gente se remete à cruz, a gente simplifica o que Jesus fez. Agora, se Jesus fez muito mais do que uma cruz, como cristão, que sacrifício eu tenho que fazer para salvar? Vou adiantar um pouquinho. A igreja, ela também, esse título, eu acho que muitas pessoas já ouviram muito sobre isso. Fraca e defeituosa, né? Mas ela é o objeto de Deus aqui na Terra. Eu acho isso impressionante. E a gente não pode esquecer isso, porque no momento que a gente vive, a igreja, ela vai ser muito atacada. De todos os lados, até mesmo pelos nossos. Como a gente está entre irmãos, a gente pode falar isso. Até mesmo os nossos próprios irmãos, muitas vezes, atracam a nossa própria igreja. Mas ela é a menina dos olhos de Deus. A igreja é algo que Deus deixou aqui na terra para servir a obra de Deus, para terminar essa obra de Deus. E, além de tudo, a gente não pode esquecer esse propósito da qual Deus criou. Aí eu grifei, quando é muito importante, gente, eu grifo lá essa parte. Alguém tem que cumprir essa grande missão. Alguém tem que levar essa obra. Esse privilégio foi concedido a quem? A igreja. Poderia ser anjos, eles queriam muito terminar essa obra, mas foi concedido a nós. Então, para esse fim, foi ela originada. Então, a organização da igreja, ela tem esse propósito de estabelecer ali, né, uma instituição para que pudesse ser ali organizado e as mensagens fossem ali divulgadas. Então, Satanás, ele tem atacado muito a igreja de diversas formas. Mas nós, como cristãos missionários, nunca podemos esquecer do propósito de Deus, principalmente em usar-nos para levar essa grande mensagem. Então, Deus convida a cumprir esse dever. Esse dever que Paulo fala aqui, que é ali uma obrigação. Ai de mim, né? Ai de mim se eu não levar esse evangelho. Então, é uma obrigação como cristão. E se a gente entra no reino dos céus, ali, com esse evangelho, e não se sente com essa missão de levar, algo está errado, algo foi corrompido ali pelo mesmo tempo, algo foi distorcido. Mas ninguém entra na igreja sem esse propósito, ou pelo menos não deveria entrar sem esse propósito, porque não foi para isso que Deus me chamou. Não foi para esquentar um banco, não foi para servir somente a igreja como parede, sabe? Eu tenho muito medo da igreja em si, né, a membresia, achar que nós viemos servir a igreja, né? E não viemos servir a igreja. Não somos reparadores de brecha, não é reparador de brecha, a gente não pode confundir isso com um pedreiro ali e só reparar os cantos da igreja. Não é nesse sentido de servir a igreja. Uma vez eu até falei essa frase. A gente não pode estar só servindo porque os cargos não foram feitos para servir a igreja, mas organizar para servir o povo, né, Rogério?
Então, os crentes de Tessalônicas, eles eram um exemplo de verdadeiros missionários. Então, a irmã White cita eles, né, como os crentes de Tessalônica serem verdadeiros missionários. E diz mais, por intermédio da verdade apresentada aos corações, é que eles ganharam ali almas e acrescentaram esse número. E a igreja em si, ela é um recinto de vida santa, pleno de dons espalhados do Espírito Santo. E é interessante, porque na igreja a gente encontra vários tipos de talentos ali. Pessoas que têm uma habilidade enorme para vários tipos de cargos, mas todos eles têm que ter uma concentração missionária. Quando a gente pega todos os cargos da igreja, eu sempre falava isso em Santa Clara. Se você é do departamento de música, se você é do departamento de Ministério da Mulher, se você é do departamento de escola sabatina, né? E aí você pensa, eu sou diretor de escola sabatina, o meu serviço é organizar, fazer todo aquele seu serviço, é ensinar, orientar para que as pessoas se estabeleçam e entendam mais sobre o amor de Cristo e preguem o Evangelho. Todo o serviço da igreja, ela só tem uma finalidade, que é servir o Evangelho. Todos os cargos. Se está só servindo a igreja, ela não está seguindo o propósito, na verdade, que Deus estabeleceu. Porque é para isso que nós fomos chamados. Fomos chamados para um ministério em comum. Não importa se você é ancião, se você é da escola sabatina, se eu sou ministério jovem, nós temos uma finalidade, que é a evangelização. Então, nossa obra está claramente esboçada na palavra de Cristo e tem de achar unido o cristão. Uma igreja